E compartilhar. Vocês estão vendo minha tela? Tá em branco. Tá em branco? É, pra mim também. Tá, não tem nada então, mostrando nada. Agora tem. Agora carregou. Mas e agora? Não, Fica em tá branco? Uhum. branco. Tá, mas eu não quero mostrar essa. Eu quero mostrar que tá em branco. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é essa. Fala que não ficou em branco. Não ficou. Tá Vocês estão aparecendo. vendo uma telinha que está escrito Matrix Calculator? Isso. Que bom. Então vocês conseguem, não sei se vocês conseguem enxergar aqui o link. Depois eu também coloco, tudo isso eu coloco no Moodle depois, mas é assim, ó, é matrixcalc.org. Aí já para entrar nessa página já, /PT, que daí faz em português. Então esse é o sitezinho aí, matrixcalc.org. Vocês conseguem ver a lousa ou só a minha tela? Só a tela. Tá, beleza. Depois eu vou espelhar minha lousa, eu vou voltar e vocês vão ver na lousa. Então o site, ó, é matrix, de matriz, né? Calc, de calculadora.org. Aí, bem simples. Eu vou dar alguns exemplos, né, de como vocês podem estar utilizando. Então, por exemplo, vamos pegar a nossa lista. Pegar a lista 1 aqui. Vocês estão conseguindo ver, né, que eu estou abrindo a lista também? Sim. Tá funcionando bem aí? Tá, legal. Então, essa é a nossa primeira lista, né? Então, por exemplo, vamos fazer um exercício aqui. Lembra, a gente conversou sobre esse exercício 6 no outro encontro, que era para calcular A elevado a 2020 no item B, e no item A tinha para uma matriz A, e era para calcular ao quadrado, ao cubo, a quarta até a sétima, né? Certo? Estão conseguindo ver, né? Isso mesmo, professor. Tá. Então, a matriz A é 0, 1, menos 1 e 0. Então, a gente vai vir aqui no site. Aqui tem a matriz. Então, nós vamos por aqui 0. Aqui 1. Menos 1. E 0. Que era a matriz A. Como aqui está 3 por 3 e a nossa matriz é 2 por 2, é só ir nesse menos aqui, ó. Aqui nesse menos, né? Vai ficar uma matriz 2 por 2. Então, essa é a nossa matriz A. 0, 1, menos 1 e 0. Vamos conferir aqui com o exercício. 0, 1, menos 1 e 0. Aí era pedido para fazer ao quadrado, ao cubo, à quarta, à quinta, à sexta, que era A vezes A, isso assim, ao quadrado. Aí pegava o resultado de A ao quadrado, multiplicava por A, ia virar ao cubo. É multiplicação de matrizes. Para você saber se você acertou, opa, não é aqui. Para você saber se você acertou, aqui, por exemplo, nesse site, tem elevado a. Então aqui, ó, elevado a 2. Então aqui, como já está 2, é só dar Enter. Aí ele mostra aqui como que faz a matriz A ao quadrado. O resultado é esse. Aí a gente precisa dela ao cubo. Então, você vem aqui de novo, apaga e põe 3, elevado a 3. E dá Enter. Tá vendo? Essa aqui é a matriz A ao quadrado, aqui é a matriz A ao cubo. Aí a gente pode apagar e fazer a matriz A à quarta. Então, aqui é ao quadrado, ao cubo, à quarta. E você pode estar conferindo se você fez corretamente aí no teu caderno, caso você tenha feito, né? A quinta, e aí a gente repara o seguinte, ó, a matriz A é 0, 1, menos 1 e 0. Olha a matriz A e quinta, 0, 1, menos 1 e 0. Ou seja, voltou na matriz A. Se a gente põe A sexta, menos 1, 0, 0, menos 1. Aí você vai olhar a matriz A ao quadrado, menos 1, 0, 0, menos 1. Então, a matriz A quinta é igual à matriz A. A matriz A sexta é igual à matriz A ao quadrado. E aí você vai fazendo as potências. Era pedido para fazer até A elevado a 7. Posso pôr aqui A elevado a 7.
Aí ele calculou, que a gente vai olhar 0 menos 1, 1 e 0, vai ser igual à terceira, né? 0 menos 1, 1 e 0. Vamos ver? 0 menos 1, 1 e 0. E aí a gente pode, então, tirar a conclusão, já fizemos essas, né? Já conferi lá e posso tirar a conclusão sobre A elevado a 2020. Deixa eu cancelar isso aqui. Então, o que que a gente... Se a gente faz as contas, ó, aqui está o matrixcalc.org/pt. Esse é o sitezinho lá do link que eu estava lá, né? Da pagininha que eu estava lá. Então, o que que eu percebo lá quando eu faço as potências? Eu tinha a matriz A, foi dada. Aí eu calculei A ao quadrado. Aí eu calculei A ao cubo, calculei A à quarta. Quando eu calculei A à quinta, vocês não vão ver agora ali, porque eu tirei a tela, mas a hora que a gente vê A à quinta, a gente vê que ela é igual à matriz A. 0, 1, menos 1 e 0. Então, a matriz A à quinta é igual à matriz A. A matriz A à sexta é igual à matriz A ao quadrado. A à sétima, A à oitava. Conclusão é essa. Se eu fizer a matriz A elevado a 9, né, A vezes A vezes A vezes A, provavelmente vai ser igual à quinta. Então, vai ficar nesse ciclo, né? Aqui vai ser a matriz A elevado a 11 e aqui vai ser a matriz A elevado a 12. E assim por diante. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? A razão é sempre 5. Isso? Então, na verdade, assim, a cada 4 potências que a gente faz, assim, tem a matriz A, que foi dada, aí você faz A ao quadrado, A cubo, A quarta. A hora que você vai fazer a matriz A quinta, dá o mesmo resultado da matriz A. A hora que você faz A sexta, dá o mesmo resultado que A ao quadrado. A sétima ao cubo, A oitava, A quarta. Aí a gente precisa calcular no item B o A elevado a 2020. Só que o que a gente percebe? Que essas matrizes aqui, ó, A elevado a quarta, A elevado a 8, A elevado a 12, vocês concordam que aqui são os múltiplos de 4? Ó? 4, que é 4 vezes 1, 8, que é 4 vezes 2, 12, que é 4 vezes 3. Então, aqui a gente tem as matrizes com potência que são múltiplas de 4. Então, todas as matrizes que são múltiplas de 4 vão ser iguais à matriz A quarta. 2020... Se você for dividir por 4, 20 dividido por 4 dá 5, aí você baixa o 2, põe um 0, depois abaixa o 0 e põe 5, dá 0. Então, é divisível. 2020 é um número divisível por 4. Então, como está aqui nos múltiplos de 4, eu posso chamar 4n, então vai ser igual à matriz A quarta. E no item A, eu fiz a matriz A quarta, né? A matriz A quarta é 1, 0, 0, 1. Então, A elevado a 2020 é igual à matriz A elevado à quarta, que é 1001, que eu tinha feito no item A, teoricamente, né? A elevado à quarta. Agora, vamos supor que eu quisesse A elevado a 2021, que é o ano que a gente está, 2021. A elevado a 2021 daria igual a qual dessas matrizes? É a quarta vezes A. Então, vai dar... Igual a elevado a 1, não é? Exatamente. A quarta vezes A tá certo, mas A quarta, como é a matriz 1001, vezes A vai dar a própria A, então vai dar A elevado a 1. Ou seja, se eu pedisse A elevado a 2020, era igual a matriz A elevado a 1, que é a própria matriz A que foi dada, que era, a matriz tinha sido dada, a matriz A, 0, 1, menos 1 e 0. E aí tem um jeito da gente pensar aqui assim, que pode ser assim, ó. Vamos supor que eu coloque assim agora, A elevado a, sei lá, 2015, por exemplo. Como que fica A elevado a 2015? Ó, uma dica agora vai ser a seguinte. Como a gente percebeu que a cada 4 elas se repetem, aqui são as múltiplos, que são múltiplos de 4. Então, se a potência for múltiplo de 4, vai ser igual a quarta, que é 1001. 2021, se você fosse fazer a divisão, o resto é 1.
certo? Então, todas as matrizes que tiverem potências com resto 1 na divisão por 4 vão ser iguais a A. Quando você pegar o expoente, dividir por 4 e der resto 2, vai ser igual a ao quadrado. Se der resto 3, vai ser igual ao cubo. Aí alguém vai falar, se der resto 4, quando você divide por 4, não tem como dar resto 4, porque os restos na divisão são 0, 1, 2 ou 3. Né? Na divisão por 4, os restos possíveis são 0, 1, 2 ou 3. Então, se o resto for 1, na divisão por 4, né, da potência, vai ser igual a A. Se o resto for 2, igual a ao quadrado. Se o resto for 3, igual a ao cubo. Se o resto for 0, porque quando vai ser 4, na verdade, o 4 é divisível por 4, quer dizer que é resto 0. Então, as múltiplos de 4 vão ser iguais a quarta. 2020 é múltiplo de 4. Então, a resposta aqui, A elevado a 2020, é igual a A elevado a quarta. 2021 deixa resto 1 na divisão. Então, é igual a matriz A elevado a 1. 2022 deixa resto 2, então é igual a ao quadrado. 2015, se você dividir por 4, 5 vezes 4 dá 20, abaixo 1, põe um 0, aí 4 vezes 3, 12, 13, 14, 15. Resto 3. Então, A elevado a 2015 é igual a A elevado a 3. E aí era só olhar lá o resultado de A elevado a 3, que é A elevado a 2015. Então, nesse padrão, nesse caso específico, como a cada 4 tem uma repetição, se a gente pedir a matriz A elevado a um expoente muito grande, o que você faz? Você pega o expoente, divide por 4 e vê o resto. E aí, dependendo do resto, você vai ter ou A elevado, vai ser a matriz, né? Igual a A elevado a 1, ou igual a ao quadrado, ou igual a ao cubo, ou igual a quarta, que é quando o resto for 0. Entenderam esse exercício? Ô, professor, eu fiz Oi. de um jeito diferente aqui e eu cheguei no mesmo resultado. Mas eu não Sim. sei se tá certo. O que eu fiz foi achar a matriz identidade. Que é essa, que é a quarta. Então, a minha deu a sexta. Não, então tá errado, né? E eu cheguei no a quarta também. Então, mas deixa eu ver aqui. A sexta, ó, A elevado a sexta pelo software lá, né? Menos 1, 0, 0, menos 1. Na verdade, a sexta é menos a matriz identidade, não a matriz identidade. Eu fiz na mão, então deve ter errado alguma coisa. Mas foi a mesma linha de raciocínio, porque essa aí é a matriz identidade, né? Então, qualquer valor Essa aqui, né? multiplicado. Isso, qualquer matriz multiplicada por uma matriz identidade é mesmo a mesma matriz. Isso, a Aí matriz você faz. identidade. Isso, pode falar? Não, é só concluindo. Aí, Mas então, só corrige que você errou alguma conta, porque a matriz A elevado a sexta, ela é igual à matriz A ao quadrado, e não é a identidade, tá? A identidade é a quarta, ou a oitava, e assim por diante. tranquilo. Mesmo que o resultado final deu certo, é porque a tua matriz A sexta deu menos a identidade. Talvez quando você fez as potências, né, pensando até 2020, pensa bem, menos com menos dá mais. Então, por exemplo, A elevado a sexta vezes A elevado a sexta, que seria o A elevado a 12, vai dar a identidade. Porque vai ser menos a identidade, vezes menos a identidade, e acaba dando mais a identidade. Se fosse numa ordem que fosse ímpar, então você teria errado os sinais. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, tem que corrigir. Você errou alguma continha lá. Ô, E a professor, sexta não é Professor, eu acho que a identidade. matriz está diferente no exercício. Acho que era 0, 1, menos 1 e 1 de novo. Acho que não era 0. Ah, é? Deixa eu ver. Ah, então acho que é por isso que deu a sexta. Pode ser, verdade. 0, 1, menos 1 e 1. E eu pus 0, 1, menos 1 e 0 lá no computador, né? Entendi, Isso. não. Tá certo. Tá, então pode ser, Yuri, eu não sei. Tem que ver agora, tem que mudar, porque eu pus assim, ó, a matriz A, eu usei lá, eu vi errado, né? Eu pus 0, 1, menos 1 e 0. Mas então fica assim, ó, se a matriz A for 0, 1, menos 1 e 0, é esse raciocínio. Faça semelhante para 0, 1, menos 1 e 1. Já que eu pus 0 aqui, é 1, né? Então não fica sendo o exercício 6, fica sendo um parecido. Beleza. Tá bom? Vocês conseguiram ver o software, como que eu usei lá, como que é fácil? Calcular as potências? Sim, parece bem tranquilo.
Vocês viram lá que eu só digitei a matrizinha, depois coloquei as potências, ele vai dando as respostas? Aí vocês podem estar conferindo, porque quando a gente faz o produto das matrizes, às vezes um sinal que a gente erra, né? Por exemplo, aqui eu copiei um número errado, você vê, já dá tudo diferente. Aí eu mudei a matriz, né? Eu vi errado. Mas às vezes nos cálculos você muda um sinal e aí erra uma continha e desembesta, dá tudo diferente, tudo errado, né? Então é legal no software estar conferindo, você faz no braço, ali na mão, né? Para treinar as multiplicações de matrizes, mas aí você pode conferir no software. E lá no software, deixa eu espelhar de novo, deixa eu ver se eu acerto aqui. Vamos lá. Estão vendo a lista? Sim. Tá. Aí vamos aqui, ó. No software, então, é verdade. Aqui eu pus 1, é 0, né? Então, 1. Tá, posso limpar tudo aqui. E aí podemos, ó. Então, é simples, ó. A ao quadrado, tá aqui. Aí vamos ver se o Yuri tá certo lá. A ao cubo. A quarta é só mudar esse número aqui, né? Eu tô apagando, digitando o número que eu quero e dou Enter, tá? Então, apago, ponho 5, que eu quero elevado a 5, a matriz, e dou Enter. E depois apago, sexta, e dou Enter. Ah lá, verdade, Yuri, ó. Identidade no A sexta, você estava certo. Deixa eu só arrumar aqui. Opa, mais. 0, 1, menos 1 e 1. Era isso, né? Isso. 0, 1, menos 1 e 1. Então tá aqui, ó. A ao quadrado deu essa, A ao cubo, A quarta, A quinta, A sexta e era para fazer até a sétima, né? E aí a sétima, 0, 1, menos 1. Então, você vê que o A elevado a 7 voltou na própria matriz A, ó, 0, 1, menos 1 e 1. 0, 1, menos 1 e 1. Então, aí a gente tem resultado aqui, 0, 1, menos 1 e 1. Então, em vez de ser de grupinhos de 4 lá, né, vai até o A sexta. Então, você faz a divisão por 6, por exemplo. Você pode fazer a cada 6. Em vez de dividir por 4, igual eu fiz, você divide por 6. E aí o resto da divisão, quando você vai pegar a potência e dividir pelo resto, dividir por 6, você vai olhar o resto. Se der 1, é igual a elevado a 1. Se der 2, é igual a elevado a 2, e assim por diante. Mas é o mesmo raciocínio. E aí, por exemplo, se tivesse uma outra matriz B, né? Vamos inventar uma aqui. 2, 3, menos 1 e 5. Então aqui eu digitei uma matriz B. Deixa eu ver aqui, ó. Diminuir ela aqui. Então, essa aqui é a matriz B. Aí a gente pode fazer aqui, ó, a matriz A mais B. Então, aqui ele vai somar essa matriz A com a matriz B. Lembrando que para somar, as matrizes têm que ter o mesmo formato, né? Se uma é 2 por 2, a outra tem que ser 2 por 2. Se uma for 2 por 3, a outra tem que ser 2 por 3. Só dá para somar matrizes com o mesmo tamanho. Subtrair também, podia fazer aqui A menos B. Você pode digitar a expressão que você quiser aqui, né? Ele tinha até um exemplo aqui, ó. 2A, vamos pôr 2 vezes A, deixa eu ver se ele... 2 vezes A mais 3 vezes B. Aí ele vai fazer 2 vezes a matriz A mais 3 vezes a matriz B. Então, qualquer operação. E isso aí serve para a gente pensar aqui, por exemplo, no exercício 1, né? Tem matriz A, B, C, D, e aí pede A mais 2D, 3D menos 2A. Então, você pode estar digitando as matrizes, A, B, C e D, e aí depois você pode estar vindo aqui e digitar a expressão que quer, e você olha a resposta aqui e vê se você fez certo. Ele tem até uns detalhes aqui de como ele fez, ó. Conseguiram enxergar aí, né? Ok, professor. Tranquilo? Então, gente, na lista 1, eu não coloquei resposta, mas é muito simples vocês gerarem essas respostas aqui, né? Com esse, por exemplo, com essa página aí, calc de matrizcalc.org. Então, esse é o exercício 1. Aí a gente começou a fazer o 6, aqui eu tinha feito errado, né? Um exercício desse eu falei que faria e colocaria um vídeo, eu ainda não consegui, mas vou fazer. E isso era de matrizes. E aqui nessa página depois, tem aqui cálculo de determinantes também. Então você pode digitar a matriz
e aí está calculando os determinantes pela matriz. Ou aqui mesmo, se você tem a matriz A, é só clicar aqui em determinante, também é possível calcular o determinante da matriz que você tiver. Se precisar ser maior, é só ir colocando mais, se a matriz for maior. E se for menor, é só ir colocando menos aqui. Então, aqui tem o determinante, a matriz transposta, a matriz inversa, o oposto da matriz, multiplicar a matriz por qualquer número, a matriz diagonal, uma potência. E essas fatorações a gente vai ver, na verdade, decomposição LU e essa fatoração de Cholesky vocês veem em cálculo numérico, que é uma outra disciplina mais para frente. Mas para a gente aqui dá para fazer matriz, o determinante da matriz, a inversa, a transposta, multiplicar a matriz por qualquer número, qualquer potência e, junto com outra matriz, fazer qualquer operação aqui. Então, tudo isso a gente consegue fazer aqui nessa página, matrixcalc.org, e aí isso eu acho que é suficiente para gerar a resposta da maioria dos exercícios da lista 1. A lista 2 também, né? Porque aqui é só verificar que A vezes B é diferente de B vezes A. Então, fazer o produto de A por B e de B por A. Para que serve esse exercício 1? Para mostrar que nem sempre a comutativa é verdadeira para as matrizes. Por exemplo, quando a gente tem números, eu estava falando a semana passada, a comparação que a gente faz das matrizes com os números, né? As propriedades que são válidas para cada um. Para as matrizes, a ordem é importante. Por quê? Por exemplo, aqui existe o produto AB e existe o produto BA. Só que você vai ver com esses dois exemplos aqui de matriz A e B, que dependendo da ordem que você faz o produto, os resultados são diferentes. Então, não é verdade que A vezes B sempre é igual a B vezes A. Pode até ser. Pode ter casos em que você faz o produto da matriz A e B, nessa ordem, faz o produto da matriz B e A nessa ordem e o resultado é igual. Pode acontecer, mas não é sempre que vai acontecer. Se não é sempre, essa propriedade que a gente chama de comutativa não é válida para as matrizes. Já para os números né? 2 vezes 3 sempre vai ser igual a 3 vezes 2. Então, aqui é só para ver, fazer o produto de A por B e depois de B por A e ver que dá diferente. Aqui são os determinantes. Então, você podia estar digitando essas matrizes aqui, e aí só pedir o determinante e vai dar o resultado. Só um parênteses, né? Vamos fazer uma observação. O determinante de uma matriz é um número. Então, matriz é uma tabela. Pode ser 2 por 2, 2 por 3, né? Pode ser quadrada, como a gente fala, quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 são matrizes quadradas, tabelas que, se você faz bonitinho, parece um quadradinho. E podem ser matrizes que não sejam quadradas, por exemplo, 2 por 3. Então, são 2 linhas e 3 colunas, 2 por 3. Ou, sei lá, 1 por 5, uma linha e 5 colunas. O primeiro número sempre indica linha, o segundo número sempre indica coluna. Então, 1 por 5, uma linha e 5 colunas. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer algumas operações, somar as matrizes, subtrair, multiplicar. Transpor uma matriz significa fazer a linha virar coluna. Então, se a matriz A é 2 por 3, e eu vou fazer a transposta, então A é 2 por 3, a transposta vai ser 3 por 2, porque cada linha da matriz A vai virar a coluna. Então, a primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha vira a segunda coluna, a terceira linha vira a terceira coluna. A gente está fazendo o que a gente chama de transposição, né? Fazendo a transposta da matriz. E aí os determinantes só se aplicam a matrizes quadradas. Então, só existe determinante de matriz quadrada. Determinante é uma função. Lembra de função que vocês aprenderam no ensino médio? Que pegava um número x, fazia uma continha dependendo da função e ligava num número y? Por exemplo, f de x igual a x quadrado. Ela pega cada valor de x e eleva e liga no quadrado do número, né? f de x igual a x quadrado. Determinante de matriz é uma função que vai associar para cada matriz um número. Então, é como se eu tivesse num conjunto todas as matrizes quadradas, e para cada matriz quadrada ela está ligada num número, que é o seu determinante. Então, determinante é uma função matemática que liga um conjunto de matrizes num conjunto de números. As funções que vocês estão acostumados em matemática liga conjunto de número em número. Exemplo, igual eu falei agora, você tem lá a função assim, ó, matemática, f de x igual a x ao quadrado. O que ela faz? Tem um conjunto A
tem um conjunto B. Aí, por exemplo, pega o número 1, liga no 1. Por quê? 1 ao quadrado é 1. Pega o 2, liga no 4, porque 2 ao quadrado é 4. Pega o menos 3, liga no 9, porque menos 3 ao quadrado é 9. E aí você chama isso aqui de f. Essa é a funçãozinha que vocês estão mais acostumados lá em matemática. Essa função chama função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Agora, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o determinante vai pegar um conjunto de matrizes, então aqui só vai ter matriz quadrada, pode ser 2 por 2, pode ser 3 por 3, 4 por 4. Então, no conjunto A não tem números, tem matrizes. Vou fazer aqui uns pontinhos. Opa. E aí, cada matriz vai ser ligada num número, sei lá, no 1, pode ser ligada no 0, uma outra matriz pode ser ligada num número negativo. Então, o conjunto B é um conjunto de números e o conjunto A é um conjunto de matrizes. Quando você liga essa matriz nesse número, a gente fala que essa função chama-se determinante. Então, determinante é uma função parecidíssima com as funções que vocês viram lá no ensino médio, só que lá vocês só viam função que ligava número em número. E aí agora vocês estão vendo que, por exemplo, pode existir uma função que liga um conjunto de matrizes num conjunto de números. Para cada matriz tem um número associado, e aí essa função chama-se determinante. Então, vocês já viram no ensino médio determinante, mas não sei se todo mundo viu com esse olhar, que determinante nada mais é do que uma função matemática, assim como vocês tinham as funções do primeiro ano lá do ensino médio. Essa função determinante só se aplica a matrizes quadradas. Então, não existe determinante de matriz que não é quadrada, tipo uma matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Alguém fala, calcula o determinante, você vai falar, não existe determinante para esse tipo de matriz. Essa é uma primeira observação. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Professor, Oi. eu queria que você resolvesse o exercício 4 da primeira lista. Resolvesse Tá. o 4. Eu entendi a ideia que você falou na aula anterior, só que chega na hora de desenvolver o exercício, eu não consigo. Tá, já E faço. eu queria que você explicasse a ideia do 5º exercício também, por gentileza. Pode deixar, Sara, só um minutinho, tá? Deixa eu só explicar esse lance do determinante. Então, isso é uma primeira coisa. Determinante é uma função matemática, parecida com as funções que vocês já viram lá no, acredito que no primeiro ano do ensino médio, vocês viam funções, vários tipos de funções, e aí agora determinante que vocês já viram, também é uma função. Aí, como que a gente calcula essa função chamada determinante, que só se aplica a matrizes quadradas? Bom, se a matriz for 2 por 2, então se eu tenho uma matriz A, 1, 2, 3 e 4. Se a matriz for 2 por 2, o determinante dessa matriz, que a gente escreve det-A, e aí a notação, isso é importante. Quando a gente colocar colchetes ou parênteses, pode ser parênteses também, a gente está indicando que é uma matriz, ou seja, uma tabela. Quando a gente fizer duas barrinhas assim, como se fosse barrinha de módulo de número lá, né? Lembra? Módulo de menos 5 é 5. Existe uma função matemática chamada módulo, que associa para cada número real ele sem sinal, né? Ele positivo, vamos dizer assim. Só que a notação do módulo são essas duas barrinhas. A notação do determinante também é. Então, assim, quando eu enxergo com parênteses esses números dispostos ali, ou com colchetes, eu enxergo uma matriz. Para mim, eu vejo aqui uma tabela, aqui eu vejo uma tabela, uma matriz e uma matriz, a mesma, só notações diferentes. Quando eu pego os elementos dessa matriz, coloco aqui, mas eu ponho entre duas barras retas, eu não enxergo mais isso como uma matriz. Isso é a notação de um número associado a esse desenho aqui, vamos dizer assim. Quando é 2 por 2, o número associado a essa matriz, o determinante dela, é feito assim. A gente multiplica esses dois números, então 1 vezes 4, menos... Aí a gente multiplica esses dois números e faz a continha. 3 vezes 2 é 6. Então, é esse produto menos esse produto. E aí, nesse caso, dá menos 2. Então, o determinante dessa matriz, ou seja, o número associado a ela é o menos 2. É como a imagem dessa matriz é o menos 2 pela função determinante. Então, ou você escreve det, o nome da matriz, por exemplo, A, e já podia pôr a conta, ou você desenha a tabela, só que com barras. E aí, essas barras, veja, estou pondo tudo igualdade. Então, esse desenho
é a mesma coisa que escrever determinante de A, e esse desenho é a mesma coisa que o número menos 2. Então, isso aqui eu tenho que enxergar um número. Que número? Menos 2. Quando eu olho aqui, não enxergo nada, enxergo uma tabela. Não tem número aqui. É uma tabela. Agora, isso não. A notação é diferente, essas duas barrinhas. É assim que a gente calcula determinante de matriz de ordem 2. Esse produto menos esse produto. Se a matriz for de ordem 1, por exemplo, matriz 1, a matriz B é só o número 1. Então, o determinante dessa matriz B, que podia estar indicado assim, é o próprio elemento. Aí tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, vamos supor que eu tenho uma matriz C 1 por 1, ou seja, só um elemento, e o único elemento é menos 5. Então, essa aqui é a matriz. E eu peço para você calcular o determinante dessa matriz. E por algum motivo eu venho e indico o determinante desse jeito. O determinante dessa matriz é o próprio elemento. O determinante de uma matriz 1 por 1 é o próprio elemento. Então, se o único elemento da matriz é 1, o determinante dela é 1. Se a matriz único elemento é menos 5, o determinante é menos 5. Só que toma cuidado com o seguinte, essa anotação de determinante podia, para quem chegasse agora assim de gaiato, podia olhar isso aqui e falar, pô, esse professor é muito burro, cara. Ele não sabe nem que módulo de menos 5 é 5. Ele errou, ó. Módulo de menos 5 é 5. Ele pôs menos 5. Acontece que isso não é o módulo, isso é o determinante da matriz com elemento. E o determinante de uma matriz 1 por 1 é o próprio número. Então, eu não estou falando de módulo aqui, eu estou falando de determinante da matriz C que tem só o elemento menos 5. É o próprio elemento, menos 5. Aí você vai falar, mas como eu vou saber se tivesse só isso aqui, né? Só esse desenho, como eu vou saber se isso é módulo ou se isso é o determinante? Porque se fosse módulo, a resposta tinha que ser 5. Depende do contexto que você está trabalhando. Se você está trabalhando com matrizes e determinantes, é óbvio que eu sei que isso aqui não é o módulo. Agora, se eu estivesse trabalhando falando, vamos aprender módulo lá, então num exercício, calcule o módulo de um número, então aí eu sei que não é o determinante. Então a resposta aqui seria 5. Então vai depender do contexto onde você está, para saber se isso está representando o módulo do número menos 5 ou o determinante da matriz que tem como único elemento o menos 5. Então, tomem bastante cuidado com isso, que o determinante de uma matriz 1 por 1 é o próprio elemento. E nesse tipo de notação, pode ser confundido com o módulo do número. E dependendo do elemento da matriz, o módulo é um resultado e o determinante é outro. Entenderam o que eu quis dizer? Então, determinante de matriz 1 por 1, determinante de matriz 2 por 2. Sim ou não? Tranquilo. Tá, então tomem... Professor, e Tá. quando é de módulo matriz de ordem 3, aí usa aquela regra de Sarri, né? De Sarros. Isso. Perfeito. Eu já coloco já. Quando for, então, ordem 2, ordem 1, quando for de ordem 3, que é uma matriz 3 por 3, usa a regra de Sarros, exatamente. Então, só vou fazer um exemplo. Sara, eu não esqueci de você, já eu volto lá. Matriz C, um exemplo qualquer aqui, 1, 0, 3, menos 1, 2 e 5, 0, 1 e menos 2. Se a matriz for essa, então o determinante da matriz C, aí eu ponho uma barra, lembra da notação, 1, 0, 3, menos 1, 0, 5, 0, 1, menos 2, essa aqui é o determinante da matriz. Acho que no E meio aí, é 2, né? Nossa, mas eu tô ruim, hein? Obrigado. Imagina. Isso. Aí a gente, pela regra de Sarros, o que a gente faz? A gente copia, né? As duas primeiras colunas. Então, 1, menos 1 e 0. 0, 2 e 1. Isso é a regra para calcular determinante de matriz quadrada de ordem 3. Então, copia as duas primeiras colunas. E aí a gente vai fazer esse produto, mais esse produto, mais esse produto. Então, o primeiro produto é o 1, o 2 e o menos 2. Se eu multiplicar esses três números aqui, ó, vai dar menos 4, certo? 1 vezes 2 e 2 vezes menos 2. Então, isso dá menos 4. Aí eu somo com o próximo produto. 0 multiplicado por 5 multiplicado por 0, que é 0. Somo com o próximo produto. 3 multiplicado por menos 1 multiplicado por 1. Então, esse produto aqui dá menos 3. Vou somando tudo.
Depois de fazer isso, a gente pega essa diagonal, aí pega duas paralelas, e vai fazer a mesma coisa, só que os resultados desses produtos, a gente vai colocar um sinal de menos. Então, 0 multiplicado por 2 multiplicado por 3. Esse produto dá 0, então fica menos 0. Depois, 1 multiplicado por 5 multiplicado por 1. Esse produto dá 5, então fica menos 5, que a gente vai mudando o sinal nesse produto. E aqui, menos 2 multiplicado por menos 1 multiplicado por 0, então fica menos 0. E aí o resultado dessa conta, que nesse exemplo deve ser, não, menos 7 não. Menos 4 com menos 3, menos 7. Com menos 5 lá, né, porque vai dar menos aqui, menos 12. E aí, então, esse é o determinante da matriz 3 por 3, calculado segundo a regra de Sarros. Então, é só fazer a conta. Menos 4 com 0, com menos 3, tira 0, tira 5, tira 0, resultado, menos 12. Então, o determinante pode dar negativo, pode dar 0 determinante e também pode dar um número positivo. E não precisa dar um número inteiro. Pode dar fração, depende dos elementos. Podia ter π aqui, aparecer o π lá no resultado, sem nenhum problema. Então, o determinante é esse número associado à matriz. Para fazer, se for de ordem 1, né, 1 por 1, é o próprio elemento, o determinante da matriz. Se for de ordem 2, a regrinha lá multiplica a diagonal principal e depois subtrai da diagonal do produto da diagonal secundária. Se for 3 por 3, regra de Sarros. Beleza? Até aqui? Alguma dúvida? Tá. A gente também tem, obviamente, determinante de matriz de ordem 4, de ordem 5 e assim por diante. Vai dando mais trabalho. Essa regra de Sarros só se aplica a determinante de matriz 3 por 3. Aquela regra de produto lá, de multiplicar, como se fosse multiplicar em cruz, né? Parecido com isso, só se aplica a determinante de matriz de ordem 2. Não pode falar, tem uma matriz 4 por 4, tem que calcular o determinante, eu vou usar a regra de Sarros. Não, a regra de Sarros só serve para a matriz 3 por 3. Aí quando a gente aprende uma regra para calcular o determinante de matriz maior que 3, por exemplo, uma 4 por 4, a regra que a gente vai aprender serve para qualquer ordem. Então, se eu quisesse usar a regra que eu, de repente, vou ensinar daqui a pouco. Eu vou ensinar uma regra para calcular o determinante de matriz 4 por 4. Essa regra que eu vou ensinar, eu posso usar para uma 3 por 3 ou uma 2 por 2? Pode. Você pode usar para qualquer ordem. Tá? A regra de Sarros é específica para 3 por 3. Aquela outra regra parecida com multiplicação em cruz é específica para 2 por 2. De 4 em diante, 4, 5, 6 ordens maiores que 3, a gente pode aplicar uma regra, por exemplo, o teorema de Laplace, e esse teorema pode ser aplicado para qualquer determinante, inclusive 3 por 3 e 2 por 2. Ah, mas por que a gente não usa, então, o Laplace, por exemplo, para fazer o determinante de uma matriz 2 por 2? É porque a regra para 2 por 2 específica é tão simples que a gente nem recorre ao Laplace, mas poderia. E mesma coisa 3 por 3. Essas coisas têm que estar bem claras para quem eu posso usar e quando eu posso usar. Tá bom? Só para dar uma pausa aqui, eu vou fazer o exercício que a Sara comentou lá, que é o exercício, acho que é 4, né? Que ela falou da lista 1. Isso, é o 4. Você falou que entendeu a ideia, mas não conseguiu desenvolver, né? Isso, eu entendi que era para igualar tudo certinho, que eu não participei da aula anterior, né? Mas eu assisti ela depois. Só que eu engalei ele, só que aí chega na hora eu não sei o que eu vou fazer. Esse exercício, Sara, eu comentei, não sei se você entendeu lá o comentário que eu fiz, né? Eu quero mostrar que B é diferente de C. Era mostrar justamente que quando a gente tem um produto da matriz A por B e igual a um produto A por C, se fosse número, a gente pensa em cancelar e ia concluir que a matriz B tem que ser igual à matriz C. Na verdade, essa é a ideia dos números reais. Para a matriz, isso não necessariamente ocorre, ou seja, eu posso ter duas matrizes diferentes, uma matriz C é diferente da matriz B. Só que quando eu pego a matriz C e multiplico pela A, dá o mesmo resultado do que a B multiplicada pela A, mesmo que a B é diferente da C. Isso é meio estranho para número, mas para matriz isso pode acontecer. Então, nesse exercício 4, eu falei só para você me dar um exemplo, né? Encontrar matrizes B e C diferentes, tais que quando eu pego a B e multiplico pela A,
dá o mesmo resultado da matriz C multiplicado por A, mas como que pode, né? C é diferente de B, como que pode multiplicar por A e o resultado final ser igual? Isso pode acontecer. Então, a matriz A que eu coloquei no exercício, vê se eu não copio errado aí, ó, 2, 1, 6 e 3. Essa é a matriz A. Aí eu falei, multiplica aí por uma matriz B, 2 por 2, que eu não sei quem é. Aí, o resultado desse produto vai ser igual a matriz A de novo, multiplicado por uma matriz C, só que eu quero que essa matriz C aqui seja diferente dessa matriz B. Só que esse produto eu quero que dê o mesmo que esse. Aí a gente comentou lá na aula que a gente podia, sei lá, pôr letras aqui, mas a gente podia colocar alguns números para trabalhar com menos incógnitas. Então, vou inventar aqui, 1, 0, sei lá, vou pôr A e B. Tipo, eu pus 2 números só para não ficar tanta letra. Porque assim, eu podia pôr 4 letras aqui, A, B, C e D, já que eu não sei quem é a matriz B. Mas como o importante é só a matriz B, que é essa, ser diferente dessa, se eu pus 1 e 0 aqui, sei lá, vou pôr 0, menos 1, 1 e D. E outra coisa, por que você está pondo 0? Eu estou pondo 0 porque fica mais fácil quando eu for fazer os produtos, tá? Você podia pôr qualquer número, quer pôr 5, quer pôr 7, quer pôr 10, quer pôr pi, você pode. Só que quando eu ponho 0, a gente sabe que na hora de fazer a multiplicação dessa matriz por essa e multiplicar os elementos, tendo 0 fica um pouco menos contas para mim. Inclusive aqui até podia pôr 0 também, sei lá. Aí qual que é a ideia aqui, Sara? Seguinte, essa é a matriz B, né, que eu estou inventando aqui, preciso descobrir quem são esses números. E essa é a matriz C. Então, ó, A vezes C. Ainda tem eu inventei 3 números e deixei um aqui em aberto. E aqui é A vezes B. Você concorda que essa matriz B é diferente dessa C? Por exemplo, aqui tem 1, aqui tem 0. Então, já são diferentes. Você enxerga isso? Sim, sim. Aí o que tá foi dando a minha reflexo à questão? luz aí. A minha questão foi o seguinte, tem que igualar as duas para ficar igual. Só que aí eu multiplico, por exemplo, a A pela B, Essa por né, essa. no caso. Então aqui vamos fazer o produto, ó. O produto não é linha por coluna? Sim. Então, eu vou fazer essa linha vezes essa coluna. Então, é 2 vezes 1 dá 2. Mais 1 vezes A. Certo? Ó, linha vezes coluna. Então, esse multiplicado e soma. 2 vezes 1, 2. 1 vezes A, 2 mais A. Certo? Certo. Aí depois, linha vezes coluna. Então, o 2 multiplica o 0 e 1 multiplica o B. Então, aqui vai ficar só B. Porque, ó, 2 vezes 0, 1 vezes B. Linha vezes coluna. Então, é 6 vezes 1 dá 6. E 3 vezes A. Linha vezes coluna, aqui dá 0, se multiplicar, e aqui dá 3B. E eu quero que esse resultado desse produto seja igual ao resultado desse produto. Aí, o que dá o produto aqui, ó? Linha vezes coluna. Aqui dá 0, aqui dá 0. Certo? Linha vezes coluna. Então, aqui dá menos 2 e aqui dá mais D. Então, fica menos 2 mais D. Linha vezes coluna. Aqui dá 0, aqui dá 0. Certo? 6 vezes 0, 3 vezes 0. Linha vezes coluna, aqui dá menos 6 mais 3D. Aí eu quero que esse resultado, que é desse produto, seja igual a esse resultado que é desse produto, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. O 2 mais o A tem que ser igual a 0. Né? Esse elemento tem que ser igual a esse. Você concorda que o A tem que ser menos 2? Aqui, ó, menos 2 com 2 dá 0. Então, conclusão. O A é menos 2. Certo? Se o A é menos 2, vamos conferir. Se o A é menos 2 vezes 3 dá menos 6. Com mais 6 dá 0. Então, bate esse termo com esse. Esse termo tem que ser igual a esse. Né? Então, vamos escrever isso aqui, ó. P, que é esse termo, tem que ser igual a esse, que é menos 2 mais D. Aí a gente conclui que, aqui, ó, vamos pegar aqui, 3B, que é esse termo, tem que ser igual a menos 6 mais 3D. Certo? Ó, esse termo igual a esse. Só que você concorda que essas duas expressões são equivalentes? Porque, olha só, se a gente multiplicar essa aqui por 3, fica 3B, aqui fica menos 6, aqui fica 3D. É a mesma. Então, na verdade, tipo, essa aqui é a mesma da de cima.
Então, Sara, agora fica mais fácil ainda. Fala qualquer valor para o D. Tá vendo esse D aqui? Ó? Pode falar qualquer número que você quiser. 2. Tá, então o D vai ser 2. Beleza. Se o D vai ser 2, quanto que vai ser o B? Ó, o D é 2 que você quis. 2 com menos 2? 0. Então o B é 0. Conclusão. A matriz B, vamos escrever aqui, ó. Essa aqui não era a matriz B? Uhum. Tá, então vamos escrever aqui, ó. Matriz B. Me ajuda aí. 1, 0. Sim. O A, que é menos 2. E o B, que é 0. Certo? Essa é a matriz B. Uhum. E essa aqui não é a matriz C? Sim. Olha lá, o que é a matriz C? Era 0, menos 1, 0 e o D. Uhum. Você concorda que essa matriz B é diferente da matriz C? São diferentes? Sim. Então, ó, Uhum. B e C diferentes, tá? Diferentes. Só que quando você fizer o produto de A por B, ou seja, pegar a matriz A e multiplicar por essa B, vai dar o mesmo resultado da matriz A multiplicado pela matriz C, mesmo que B e C sejam diferentes. Então tá resolvido. Não, assim, a minha dúvida maior era a hora que chegasse assim na matriz aqui embaixo, que até aqui embaixo eu cheguei. Só que aí eu ficava na dúvida o que eu ia fazer com as letras. Aí eu comecei a misturar com determinante e aí eu fiz uma confusão enorme aqui. Não, nem tem determinante aí. Aí é só Uhum. aí era só assim, ó. O exercício fala o seguinte: encontre matrizes B e C, 2 por 2. Então, uma matriz B e C. E outra, encontre matrizes, quer dizer, não tem uma única. Por exemplo, você achou essa B e essa C. São diferentes, que era o que importava, de tal forma que A multiplicado por B fosse igual a multiplicado por C. É isso que eu queria. Mostrar que pegar duas matrizes, pegar a matriz A e multiplicar por duas matrizes diferentes, às vezes o resultado final é o mesmo. Você faz esse produto e dá o mesmo resultado desse, mesmo que essas matrizes sejam diferentes. Essa era a questão do exercício. Quando eu falei para você dar um valor para o D aqui, você pôs 2, outra pessoa podia falar, eu queria que o D valesse 20. Tá, se o D for 20, o B é 18. Então o D vai ser 20 e o B vai ser 18. Aí ela acha outras matrizes B e C, também diferentes uma da outra, e diferentes da sua, inclusive, mas mesmo quando ela fizer A multiplicada pela B que ela descobriu e A pela C, o resultado final é igual. Então não tem uma resposta a esse exercício. O exercício é encontre matrizes B e C. Você encontrou essa quando você deu um valor para o D. Outra pessoa dá outro valor para o D, vai encontrar matrizes B e C diferentes da sua, mas o que importa é que a B e C sejam diferentes uma da outra. Mas que quando eu multiplique B por A e C por A, o resultado desses produtos seja o mesmo. Ah, tá, obrigada. Você poderia explicar o 5, a ideia dele? Tá, explico. Sim, que eu vou fazer uma gravação. Eu falei lá na aula que eu vou gravar para explicar esse exercício, uma aplicaçãozinha. Mas posso explicar. Uma fábrica produz 3 produtos, banheiras, pias e tanques, e os envia para armazenamento em 2 depósitos. O número de unidades enviadas de cada produto para cada depósito é dado pela essa matriz. Então, é uma tabela, né? Como a ideia de matriz é simplesmente ser uma tabela. E aí tem a tabela aí com um monte de números, só que aí o que significa cada um desses números? Está explicando lá assim, ó. O termo AIJ é o número de unidades enviadas do produto I para o depósito J. E os produtos são colocados em ordem alfabética. Então, olha só a explicação. AIJ é o produto para cada depósito, tá aqui, é o número de unidades enviadas do produto I. Então, vamos lá. Produto 1 vai ter o produto 2 e vai ter o produto 3. Ele falou que são 3 produtos, ó, lá na primeira frase. Uma fábrica produz 3 produtos, banheira, pia e tanque. E quando ele fala lá embaixo que são os produtos, ele fala que está em ordem alfabética. Ó, primeiro vem o B, que é banheira. Então, o produto 1 é o quê? Banheira. Por como que eu sei? Porque ele falou que está em ordem alfabética. Depois da letra B vem a letra P, que é pia. Então, produto 2 é pia. E tanque, pela ordem alfabética, né? A, B, C, D. Então, B. Aí depois P, Q, R, S, T. Então, primeiro pia, depois tanque, já que está em ordem alfabética. Então, produto 1 é banheira, produto 2 é pia, produto 3 é tanque. Quando você tem essa matriz A, que tamanho que é a matriz? Qual é o formato dela? Tem quantas linhas?
por 3 linhas. 3 linhas. Quantas colunas? 2. Certo. Então, ela é uma matriz 3 por 2. Porque ela possui uma linha, 2 linhas, 3 linhas. E somente 2 colunas. Então, primeiro vem linha. 3 linhas, 2 colunas. A gente fala que é uma matriz 3 por 2. Cada um desses elementos, como a gente chama uma matriz de A, então você vai ter assim, ó, o elemento A1. O que é o A1? É o que está na primeira linha e primeira coluna. Nesse caso, é o 200. Você vai ter o elemento A12. O que é o A12? É o que está na primeira linha, só que na segunda coluna, que é o 75. Você vai ter o A21, é o que está na segunda linha e primeira coluna, 150 e assim por diante. Até esse daqui, que elemento que é esse aqui? Ele está na terceira linha, segunda coluna, que é o 125. Vocês estão entendendo até aqui? Sim, sim. Aí, ó, a explicação do que significam esses números dentro dessa tabela é a seguinte. Você vai ler aqui, ó, A e J. Então, por exemplo, A1 e J é o termo genérico, né? Então, vamos pegar o A1, por exemplo, 200. O que significa? É o número de unidades do produto I. Ó, aqui é o I, aqui é o J. O I é 1, o J é 1. Então, são 200 pias que vão para o J. O que é o J? Ele fala, ó, para o depósito J. Então, aqui, o A1 significa esse primeiro número 1, que é do I, né? Que é I é a linha, e J é a coluna. Então, esse 1 significa que é o primeiro produto. Oh, desculpa, é banheira. Então, são 200 banheiras. Por quê? Porque eu identifico aqui por esse primeiro número, que é o produto 1, que vai para o depósito 1. Então, 200 banheiras para o depósito 1. O que é esse 75? É o produto 1. Então, são 75 banheiras, que é o produto 1, que vai para o depósito 2. O que é o A21? Aqui é o I, então é o produto 2. Então, aqui são 150 pias que vão para o depósito J, que é o depósito 1. Que é o depósito 1. Então, aqui é o produto, se é banheira, se é pia, ou se é tanque. Se esse número for 1 é banheira, se esse número 2 for pia, se esse número for 3 é tanque. E aqui é o depósito, só tem 2 depósitos. Então, ou vai para o depósito 1 ou vai para o depósito 2. Aí, o que é o A22 aqui? O A22 é 100. Então, significa que é o produto 2, pia, que vai para o depósito 2. O que é o A32? É o produto 3, que no caso é tanque, que vai para o depósito 2 aqui. E seria o A31. O A31 é a terceira linha e primeira coluna. É o produto 3, que são pias, que vão para o depósito 1. Então, cada elemento, você pega esse elemento, o A11, é o produto 1 indo para o depósito 1. Esse aqui é o A12, é o produto 1 indo para o depósito 2. Esse aqui é o A22, é o produto 2 indo para o depósito 2. A21, produto 2 indo para o depósito 1. Então, aqui é essa a explicação, por enquanto. Pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Hello? Acho que não, professor. Não? Tá, desculpa, eu achei que alguém tinha falado alguma coisa. Bom, aí depois, olha só, então já entendi o que essa tabela significa. Quantas pias vão para o depósito 1, quantas banheiras vão para o depósito 1, quantas banheiras vão para o depósito 2. Quantas pias vão para o depósito 1, quantas pias vão para o depósito 2. Quantas... Nossa, eu pus tudo pia, aqui é tanque. Tanque. Aqui também é tanque. Quantos tanques vão para o depósito 1, quantos tanques vão para o depósito 2. Então, primeiro eu entendi a tabela que ele deu. Aí ele fala assim, ó, o custo de remessa de uma unidade de cada produto por caminhão é R$ 1,50 para banheira, 1 para pia. Então, agora que eu entendi isso, aí ele fala assim, ó, para você levar o produto para o depósito tem um custo. Se você levar por caminhão, é um custo. Se você levar por trem, é outro custo. Então, por exemplo, cada unidade para eu levar para o depósito
por caminhão, ó, o custo de remessa da unidade de cada produto por caminhão é 1,50 por banheira. Então, se eu for de caminhão, levar de caminhão as coisas aí, custa 1,50 se for levar banheira. Cada banheira custa 1,50 para levar de caminhão. R$1 por pia. E acho que é R$2 por tanque. Isso tudo se eu for levar de caminhão. Se eu for levar de trem, quanto custa? Custa 1,75. Acho que 1,50 e R$1. Isso aqui é se eu for levar banheira. Aqui é se eu for levar pia. E aqui é se eu for levar tanque por trem. Bom, organize esses custos numa matriz B e use essa matriz para mostrar como a fábrica pode comparar os custos, né, para enviar por caminhão ou por trem, qual que é mais barato, para cada um dos dois depósitos. Bom, gente, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode montar uma matriz que a gente vai chamar de B. Então, deixa eu apagar aqui. Vou montar uma matriz B, onde eu vou colocar os custos. Agora, imagina o seguinte, essa matriz B que eu vou colocar, eu podia pôr assim, ó. Vou montar uma matriz aqui, vamos ver se a gente entende. 1,50, 1 e 2. Esses três custos eu pus na primeira linha de uma matriz B. Aqui eu vou pôr 1,75, 1,50 e R$1. Então, eu montei, ele falou assim, ó, monta uma matriz B, organize esses custos numa matriz B. Tá, eu organizei assim, você vai falar, mas por que você organizou assim, né? Como que eu vou saber o tamanho, que matriz que eu vou montar? Sara, é o seguinte, me ajuda a pensar no seguinte, ó. A primeira, sabe a matriz A? Sim. A lousa aqui é pequena. Matriz A estava assim, ó, 200, aqui tinha 75, 150 e 100. 100, 125. Certo. Você concorda que a primeira coluna, essa primeira coluna, é quantas banheiras vão para o depósito 1, quantas pias vão para o depósito 1 e quantos tanques vão para o depósito 1? Tudo isso aqui vai para o depósito 1, esses três. Aqui é banheira, aqui é pia e aqui é tanque, que vai para o depósito 1, né? Se você, é que eu apaguei as descrições, se você olhar, 200 banheiras, depósito 1, 150 pias para o depósito 1, 100 tanques, tudo para o depósito 1, certo? Então, você concorda que se eu quiser calcular o custo para levar essas coisas por caminhão, vê se eu estou errado, ó, para levar por caminhão, tudo para o depósito 1, tá? Então, são 200 pias. Quanto custa mandar uma pia por caminhão? Desculpa, 200 banheiras, né? 200 banheiras. Quanto custa? Custa R$1,50, não é? Sim. Cada banheira? Então, vou multiplicar 200 por R$1,50. É o custo para eu levar as 200 banheiras pro depósito 1 por caminhão. Sim. Tá? Mas, aí eu vou levar para o depósito 1 as 150 pias. Mas custa por caminhão R$1. Então, eu vou pegar os 150 e multiplicar por R$1. Sim. E mais, se eu for levar de caminhão os 100 tanques, cada tanque custa R$2. Então, vou fazer 100 vezes R$2. Você concorda que esse é o custo para eu levar as 200 pias, os 200 banheiras, 150 pias e os 100 tanques, tudo por caminhão para o depósito 1? Sim, sim. Agora, olha só, se eu multiplicar a matriz B por A, essa linha não vai multiplicar essa coluna? Uhum. Então, ó, 200 vezes 1,50, tá aqui. Mais 150 vezes 1, tá aqui, ó. Mais 2 vezes 100. Então, seria você multiplicar uma por outra. Então, dessa forma que eu pensei em montar a matriz nessa ordem. Agora, olha só. O que seria fazer essa linha vezes essa coluna? Vamos pensar. Vai ser 75, ó, linha vezes coluna. Então, o que é 75 vezes 1,50
mais linha vezes coluna, 100 vezes 1, mais linha vezes coluna seria o 125 vezes 2. Agora, ó, esses custos aqui é por caminhão. Só que isso daqui é quantas banheiras eu vou levar para o depósito 2. Por caminhão custa 1,50, então vai custar isso. São 100 pias para o depósito 2, custa R$1 por caminhão. Então, é esse produto e aqui. Então, significa o quê? Quando eu fizer essa linha vezes essa coluna, o resultado da multiplicação, né, das matrizes, nessa, quando eu for fazer, ó, B vezes A. Qual que é o tamanho da matriz B que eu montei? 2 por 3, certo? Vou multiplicar pela matriz A. Qual que é o tamanho? 3 por 2. Pode multiplicar? Pode. Qual que é o resultado? Vai ser uma matriz C, 2 por 2. Tá ok? Se vai ser uma matriz C 2 por 2, vai ter um elemento aqui, um elemento aqui, um elemento aqui e um elemento aqui. Esse elemento é a multiplicação da primeira linha pela primeira coluna, que é isso aqui. O que vai representar esse elemento? Vai representar quanto custa levar todos os produtos para o depósito 1 por caminhão. Quando eu fizer essa linha vezes essa coluna, vai dar esse elemento. O que significa isso aqui? Quanto custa levar todos os produtos para o depósito 2 por caminhão? Quando eu fizer essa linha vezes essa coluna, que vai ser o C21, então essa multiplicação aqui, e vai dar esse elemento, vai ser quanto custa levar todos os produtos para o depósito 1, só que em vez de levar por caminhão, levar por trem. E esse elemento, quando eu multiplicar essa linha 2 pela coluna 2, vai ser qual é o custo para enviar para o depósito 2, os objetos, aí, os elementos, por trem. Então aí eu percebo o seguinte, que aqui, ó, esse 1 indica agora o custo por caminhão para levar para o depósito 1 e aqui para levar para o depósito 2. E esse 2 aqui significa o custo por trem para levar para o depósito 1 e aqui para levar para o depósito 2. Então, se eu organizar os custos numa matriz nesse formato e fizer o produto B por A, vai dar uma matriz assim, onde esse elemento vai representar exatamente o custo para levar todos os produtos por caminhão para o depósito 1. Esse elemento vai representar qual é o custo para levar todos os produtos para o depósito 2 por caminhão. Esse aqui seria o mesmo custo para levar para o depósito 1, só que em vez de levar de caminhão, o custo para levar por trem. E esse aqui seria o custo para levar os produtos para o depósito 2, só que por trem, e aqui por caminhão. É isso. Então agora eu não vou mais fazer o vídeo gravando, resolvendo esse exercício. Já está resolvido. Obrigada. Entendeu ou não? Sim, entendi. Então, veja, Obrigada. dependendo do jeito que você organiza os seus custos que estavam jogados, eu organizei numa tabela. Quando você multiplicar essas tabelas, o resultado passa a ter um significado, né? Pode ter um significado. Tranquilo aí, galera? Sim. Tranquilo, professor. Beleza, então. Então, os exercícios que a Sara havia pedido são esses dois aí. Pessoal, vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Professor, eu tenho, mas é só lá no meio da lista 2. Então, eu vou esperar o professor conduzir a aula para quando chegar mais ou menos lá, eu tirar essas dúvidas. Quais seriam, Yuri? Então, professor, a minha principal dúvida assim, foi até medo de fazer uma matriz inversa de uma matriz de ordem 4. Tá. Porque aí eu já assustei, né? Se de 3 já é difícil, então De ordem 4. a de ordem 4 é pior ainda. Aí, Eu não deixa eu diria... ver. Tá, pode falar. Não, fala aí. Não, pode falar, professor, que eu perdi aqui. Tá, Pode eu ia falar. falar para você que assim, Yuri, ó, não é difícil, super fácil, trabalhoso, diferente. É fácil, Exatamente. porém é extremamente trabalhoso É uns fazer... 30, 40 minutos fazendo, né? Ah, cara, vai chão, é chato, assim, o trabalho.
Vamos falar um pouco de inversa, então. Eu falei de determinante aqui, né, um pouquinho, não fiz ainda um determinante de uma matriz 4x4, inclusive. Fiz de ordem 1, expliquei ele para vocês não cometerem erros. 2x2, 3x3. De ordem 4, eu falei para a gente usar um teorema, né, o teorema de Laplace, mas não expliquei ainda. E matriz inversa, vamos falar um pouco de matriz inversa antes de fazer a 4x4 ou deixar para a semana que vem, se for o caso. Seguinte, então eu acho que eu vou fazer assim, ó. Eu falei, tinha até comentado, acho que foi com a Larissa, que assim, como a aula gravada, assim, apesar de ser síncrona, é meio chato você ficar muito tempo na aula, assim, é meio cansativo. E então eu não gosto de fazer aulas muito longas, assim, a gente já está mais de 1 hora. Eu vou falar um pouco sobre matriz inversa, e aí nem que a gente marcar outro dia, a semana que vem, para fazer o outro encontro, e vai explicando, ou às vezes a gente pode até marcar mais de um por semana, se a gente achar que é necessário, mas melhor do que um encontro longo, que eu acho que é muito cansativo ficar na frente do computador aí, sem estar presencialmente. Presencialmente ainda é tranquilo. Então, eu vou falar um pouco de inversa, uma ideia, que eu acho, assim, os conceitos que eu quero que vocês entendam. E depois, a semana que vem, eu faço determinante de matriz 4x4, e aí a gente vê esse lance da inversa aí, da 4x4, porque precisa do determinante da matriz 4x4. Então, ó, a princípio, a ideia de inversa... Aliás, deixa eu falar outra coisa. Pessoal, tentem sempre, desde a semana passada, eu já estou tentando fazer isso, querendo que vocês estabeleçam algumas semelhanças com coisas que vocês têm mais facilidade, e eu acredito que sejam os números. Então, por exemplo, eu comecei a semana passada, e hoje também a gente falou um pouco disso, diferenças que são válidas de propriedades, que são válidas para números e não são válidas para as matrizes. Tem semelhanças, existem propriedades que são semelhantes e existem diferenças. Nem tudo que é válido para número é válido para as matrizes, para as operações com matrizes. Algumas sim, outras não. Fazendo uma analogia, já aproveitando, quando a gente faz multiplicação de matriz por matriz, pensando naqueles que a gente estava fazendo ao quadrado, ao cubo, aí o Yuri falou que chegou na matriz identidade, né? Lembrando que a matriz identidade a gente vai indicar pela letra I. Se for uma matriz quadrada, sempre. Se for identidade de ordem 2, a gente vai chamar ela de I2. E a matriz 1, 0, 0, 1. Essa é a matriz identidade de ordem 2. Se for a identidade de ordem 3, vai ser a matriz 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 0, 1. É só a diagonal principal T1 e o restante C0. Então, essa aqui a gente fala que é a identidade de ordem 2, essa aqui é a identidade de ordem 3, tem a identidade de ordem 4 e assim por diante. Então, por exemplo, a matriz identidade de ordem 4 é 1 com um monte de 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0, 0 e 1. Essa é a matriz identidade de ordem 4. E essas matrizes identidades, elas funcionam na multiplicação de matrizes como o número 1 dos números. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega um número qualquer, real, e multiplica por 1, o resultado é o próprio número real, né? 1000 vezes 1 dá 1000. Pi vezes 1 dá pi. Menos pi vezes 1 dá menos pi. Então, o equivalente ao número 1 para as matrizes é a matriz identidade. Isso é uma coisa importante de vocês saberem. Então, qualquer matriz que você multiplicar pela identidade, desde que exista o produto, o que é existir? Lembra? Número de colunas da primeira matriz, do produto, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Obedecendo a propriedade que fala que eu posso fazer o produto das matrizes, qualquer matriz que você multiplicar pela identidade, o resultado é a própria matriz. Então, a matriz identidade, de qualquer ordem, que ela esteja encaixada num produto de matrizes, para você fazer o produto, você não precisa nem fazer o produto, não precisa nem ter o trabalho. Você já sabe que o resultado é a própria matriz. Então, uma matriz A qualquer, multiplicada por uma matriz identidade, uma vez que exista o produto, o resultado é a própria matriz A. A matriz identidade funciona como o número 1 para a multiplicação de números. Tá? Então, essa matriz é a matriz que a gente chama de 1 das matrizes. Qualquer matriz multiplicada pela identidade, se existir o produto, o resultado é a própria matriz. Uma vez dito isso, a gente pode começar pensando que a matriz inversa de uma matriz dada obedece o seguinte requisito, né?
Pensando em números ainda, se a gente falar assim, qual que é o inverso do número 2? É o número meio. O que acontece ao multiplicar o 2 pelo meio? Dá o número 1. Eu tenho o número 5. Qual que é o inverso do número 5? É o 1/5. O que acontece se eu multiplicar 5 pelo seu inverso, que é 1/5? Dá o número 1. Pensando nessas contas com números, o que a gente vai dizer? Dada uma matriz A, se ela possuir inversa, que a gente vai indicar com o nome dela elevado a menos 1, então a matriz A multiplicada pela sua inversa, se existir, o produto disso vai dar sempre a identidade. Então, por exemplo, se a matriz A é 2 por 2 e existir a inversa vai ser 2 por 2, e aqui vai dar a identidade de ordem 2. Se a matriz A for 3 por 3 e ela tiver a inversa, ela multiplicada pela inversa dela vai dar a identidade de ordem 3. Porque a identidade funciona como o número 1. Então, uma matriz multiplicada pela sua inversa sempre dá a matriz identidade. Isso é o que vocês precisam saber de conceito de inversa. E aí, usando essa ideia, é possível você calcular a inversa das matrizes. Algumas condições. Primeiro, só existe matriz inversa de matriz quadrada. Essa definição já explica isso. Por quê? Porque a identidade aqui é sempre uma matriz quadrada. Né? Tipo 2 por 2, a gente chama de I2. A identidade 3 por 3 é I3 e assim por diante. Então, só existe a inversa de uma matriz se a matriz for quadrada. Se a matriz não for quadrada, a gente não fala em matriz inversa dela. Isso é uma coisa. Quando a matriz é quadrada, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, ela pode ter inversa e pode não ter. Se a matriz A não possui inversa, mesmo que ela seja quadrada, mesmo assim ela não possui inversa, a gente dá um nome para ela. A gente fala que A é uma matriz singular. Então, só um nome aí. Se você, por algum motivo, alguém falar, matriz tal é singular, matriz A é singular, matriz B é singular. Toma cuidado, né? Que, na verdade, ele só está querendo dizer que essa matriz não possui inversa. E aí, se ele falar, então agora calcula a inversa dessa matriz. Não tem inversa. Uma matriz que é chamada de singular é uma matriz que não possui inversa, mesmo que às vezes ela seja uma matriz quadrada. Então, assim, para ter inversa, ela precisa ser quadrada. Mas não quer dizer que toda matriz quadrada possui inversa. Tá? Então, se ela não tiver inversa, às vezes o pessoal vai falar, em vez de falar, a matriz não tem inversa, às vezes ele não fala isso. Ele fala matriz tal singular, você já sabe. Ele quis dizer que ela não tem inversa. Essa informação. Então, se uma matriz não tem inversa, ela é chamada de singular. Só tem inversas matrizes quadradas. Beleza. E um jeito de calcular a inversa é se eu tenho a matriz, é pensar numa matriz, por exemplo, vou fazer uma simples. Vamos pensar que a matriz A é 1, 3, 2 e 1. Vamos supor que essa... Oi. Agora acho que faz todo sentido do mundo aquela definição que está no PDF de falar que uma matriz quadrada com determinante igual a zero, ela não tem inverso, porque não existe inverso de zero, né? Isso, eu vou chegar lá. Nossa, faz Exatamente, todo Yuri. sentido agora. Vou chegar lá, calma ainda, não tô nessa parte, daqui uns minutos eu falo isso, mas sim, exatamente, você já tirou a conclusão certa. Mas vamos pensar que essa aqui é a matriz A, né? Uma matriz 1, 2, 1 e 3, inventei aqui uma matriz qualquer. Como que a gente poderia fazer a inversa? Então eu pego a matriz A, que eu dei, falo, é o seguinte, ela vai multiplicar por uma matriz que eu não sei, que seria a inversa dela, vou chamar de A, B, C e D, que eu não sei quem é, mas eu sei que quando eu multiplicar a matriz pela sua inversa, vai dar a identidade. No caso aqui, de ordem 2, que é um 0, 0, 1. Aí você faz o produto, linha por coluna, então uma vezes A e duas vezes C, então vai dar A mais 2C. Linha por coluna, que dá B mais 2D. Depois linha por coluna, que dá A mais 3C. Linha por coluna, que dá B mais 3D. D mais 3D. Isso você quer que seja igual à identidade. E aí você vai montar um sistema. Então você vai dizer que A mais 2C tem que ser igual a 1. Então você vai montar um sistema aqui. A mais 2C tem que ser igual a 1, né? Esse elemento tem que ser igual a esse. Esse elemento tem que ser igual a 0. Então B mais 2D
igual a zero. A mais 3C, que é esse, tem que ser igual a zero. E o último B mais 3D igual a 1. Né? Então, esse elemento igual a 1, esse igual a 0, esse igual a 1 e esse igual a 0. Aí você resolve o sistema. 4 incógnitas, que são A, B, C e D, 4 equações. Esse sistema não é muito difícil de resolver. Descobre os valores de A, B, C e D, e aí os valores você coloca aqui, pronto, achou a matriz inversa. É só saber o valor de A, B, C e D nesse sisteminha que não é difícil de ser resolvido. Você trabalha com essas duas equações, depois com essas duas, separa em 2 grupinhos de 2 equações, descobre e acha a inversa. Porém, como eu disse para o Yuri, é trabalhoso. E se essa matriz, eu fiz uma matriz A 2 por 2, quantos elementos ela tem? Ela tem 4. Então a inversa vai ter 4. Então eu tenho que achar 4 incógnitas. Obviamente eu vou ter 4 equações, como aconteceu aqui. Só que se a matriz A for 3 por 3, imagina, ela é 3 por 3, a inversa também é 3 por 3. Vai ter 9 elementos. Aí eu vou gerar um sistema com 9 equações e com 9 incógnitas. Não é que é difícil, mas é trabalhoso resolver. Então, embora essa seja a definição de inversa, a ideia de inversa é essa, para calcular a inversa, a gente pode usar esse conceito, usar essa ideia, como eu acabei de mostrar, só que aí existe um atalho. Um atalho para calcular a inversa é o seguinte, dada uma matriz A, se ela possui inversa, a inversa vai ser calculada por uma formulinha assim, ó. 1 sobre o determinante de A, vezes o que a gente chama, vou colocar aqui, ó, de A barra. O que é esse A barra? Esse A barra é o nome que a gente dá para a matriz adjunta. Aí você vai falar, mas o que é a matriz adjunta? A matriz adjunta, ela é obtida fazendo a transposta da matriz dos cofatores. Então, a gente teria que montar a matriz dos cofatores, que é o A'. Esse A' é a matriz dos cofatores. E aí, uma vez determinada a matriz dos cofatores da matriz A, faça a transposta, aquele lance de fazer linha virar coluna. Aí pronto, você tem a matriz adjunta. Se você pegar a matriz adjunta e multiplicar pelo inverso do determinante da matriz A, você vai ter a inversa. Nossa, mas isso é muito difícil. Não é. Só uma coisa, aí sim, Yuri, entra o que você falou. Se para calcular a inversa, uma fórmula para calcular a inversa é 1 sobre o determinante da matriz vezes a matriz adjunta, imagina se esse determinante der zero. Como que você vai fazer a divisão por zero? Então, realmente, se o determinante de uma matriz for zero, e aí, de novo, só existe determinante de matriz quadrada, por isso que só existe inversa de matriz quadrada. Então, se o determinante de uma matriz for zero, obviamente não vai dar para fazer essa divisão, então a matriz não possui inversa. Então, tem exercícios que o cara fala, verifique se a matriz possui inversa. O que você tem que fazer? Só calcular o determinante. Se der zero, você vai falar, essa matriz não tem inversa, ela é uma matriz singular. Caso o determinante não dê zero, pode dar negativo, pode dar qualquer número. Não sendo zero, é possível, e ela sendo quadrada, né, então você calculou o determinante, é possível calcular a inversa dessa matriz. Mas, de qualquer forma, sempre que você multiplicar a matriz pela inversa, o resultado final sempre será a matriz de identidade. Aí, então, eu acho que eu vou deixar isso para a semana que vem, a gente fazer determinante de matriz 4 por 4, e aprender a calcular essa matriz adjunta, que seria a transposta da matriz dos cofatores, e entender o que é a matriz dos cofatores. Tudo isso tem no material lá na apostila, né? Vocês podem estar lendo, ou se já não leram, e estar entendendo. Mas, de qualquer forma, eu explico isso a semana que vem, para complementar. Alguma dúvida com relação ao que eu falei? Ô, professor, então você vai passar mais explicação detalhada sobre esses cofatores, principalmente que é a parte que eu tenho um pouco mais de dúvida, na próxima Tá. aula. Vou. Então, beleza. Porque a tua dúvida é só nos cofatores. É assim, eu peguei um esquema para fazer, que é repetir as duas colunas e as duas primeiras linhas na parte de baixo, né? Então, eu estou fazendo assim, mas não sei, estou fazendo porque
uma regra, Tá. entender Não, que de fato. eu vou explicar como calcular essa matriz dos cofatores, eu explico a semana que vem. Aí a gente vai para as 4x4 também. E, e outra coisa, como não tem resposta à lista, vocês podem estar gerando respostas, né, de inversa, por exemplo, se vocês forem fazer ou de determinante, vai lá naquela página, na paginazinha que eu mostrei lá, né, de calculadora, de matrizes, que lá você coloca a matriz qualquer tamanho e vê o determinante, tem inversa lá para ver se está acertando. Mas eu explico melhor ou mais a semana que vem. Não se esqueçam lá do atalho lá para gerar resposta, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa do tipo. Beleza, professor, obrigado. Imagina. Professor, qual é o prazo para entrega da primeira lista, por favor? Não tem que me entregar nada, Ronaldo. Tá bom. Não Obrigado. não precisa me entregar nada ainda. Eu aviso quando precisar, tá? Mas não precisa entregar nada. Tá Não certo. tem Obrigado. prazo. De nada. Sara, pessoal aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer fazer Não, por enquanto não. alguma dúvida? De poucos. Tem alguma certeza já ou nem? Dúvida ninguém tem? Então, certeza alguém tem? Certeza que nada sei. Beleza, então. Sócrates. Não, tá bom, então. Pessoal, então a gente marca outro encontro a semana que vem. Yuri, desculpa não te responder hoje. É que assim, não sei, você quer que eu... Não, professor, fica tranquilo, a gente conversa na próxima aula. E dá até mais tempo de eu resolver mais itens, também vim com mais dúvida na próxima aula. Tá, então, na próxima aula eu explico o que eu falei, e se você quiser já começar tirando dúvida, eu explico com as tuas dúvidas, se você quiser. De repente eu faço a explicação em cima das tuas dúvidas. Beleza. Tá bom? Então, acho que é isso, gente. Depois eu posto, essa aula ficou grande, né? 1h30. Eu posto lá no Moodle, para quem não estava na aula, e para quem estava, de repente, perdeu alguma passagem, depois pode voltar lá, correr o vídeo e ver uma tela específica que, de repente, tem alguma dúvida. Se não temos mais dúvidas, eu vou encerrar, deixa eu encerrar a gravação.